Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Quando Deus é o Senhor, o povo é abençoado. Há segurança, confiança e esperança. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Boa noite, irmãos. Esperamos que todos estejam bem e que logo tudo isso passe e nós possamos nos reencontrar para louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. O Senhor é o Deus da sabedoria. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Esperanças para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. O texto da palavra para nós nesta noite, nesta oportunidade, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, em que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta palavra que o Senhor dirige aqui ao seu servo Salomão é uma resposta à oração que ele havia feito. Se os irmãos conhecem bem essa palavra, sabem que este momento faz parte do contexto em que Salomão edifica ou conclui a obra de construção do templo erguido por Salomão, o filho de Davi. E ali na conclusão do templo, ele coloca-se diante de Deus, diante do povo, e ajoelha-se e faz uma oração, agradecendo a Deus por todo aquele tempo, pelas promessas que Deus cumpre ali na vida dele, que Deus havia feito ao seu pai Davi. E no final da oração, Salomão despede o povo e agradecem a Deus por tudo aquilo. O texto de 2 Crônicas que nós lemos logo no início vai dizer que os sacerdotes que ministravam diante de Deus não puderam mais exercer a sua atividade, porque toda a casa, todo o templo encheu-se da glória de Deus. E todos ali pararam e ficaram maravilhados com a visão que eles tiveram. Mais à frente, um pouquinho, logo em seguida, Deus se manifesta a Salomão novamente e lhe responde justamente isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Uma coisa importante, ou algo importante que eu quero destacar aqui neste texto, é justamente sobre essa resposta de Deus. É o Deus que responde. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber Deus como um Deus presente, um Deus que sempre responde às orações dos seus servos. No passado, Deus responde por exemplo, Abraão, quando na sua oração ele busca por uma resposta a respeito, por exemplo, do seu sobrinho Ló, que morava ali às portas da cidade de Sodoma, Gomorra, e Deus pessoalmente conversa com ele. Nós encontramos Jacó falando com Deus, pedindo a Deus que a sua viagem seja bem sucedida, de volta à terra dos seus parentes, ali quando ele acaba tendo os seus casamentos, digamos assim, com aquelas mulheres, Lia e Raquel. Mais à frente também nós encontramos Moisés tendo as suas orações respondidas por Deus, quando Deus lhe chama para libertar o povo da escravidão do Egito. E assim nós vamos encontrando, como por exemplo, Ana, a mãe de Samuel, aquela mulher que até então era estéril e não tinha filhos. Deus ouve e responde a sua oração. Queridos, é maravilhoso podermos perceber como o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que ouve as nossas orações. Ele não está longe de nós, Ele está bem perto, Ele está bem próximo de nós. Assim como Ele também está perto de nós neste momento. É um momento de dificuldade, é um momento de tribulação para muitos, aqueles que foram já acometidos por esta enfermidade que hoje nós estamos passando. Na verdade, o mundo inteiro está vivendo esta terrível ameaça que tão de perto nos cerca. Mas nós sabemos, queridos, que Deus ouve as nossas orações. Mas vejam que Deus aqui falou no passado com Salomão, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A oração, queridos, a busca pelo Senhor em humildade, como ele diz, se humilhar, é algo que nós temos que aprender. Aprender com Jesus. É assim que ele nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde.
Este é o nosso maior mestre. Ele, Jesus Cristo, é o que nos ensina verdadeiramente a buscar a Deus em humildade, como aqui já ele falava com o seu servo Salomão. Salomão era alguém que poderia talvez dizer assim: eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Ele poderia rejeitar a Deus, porque Salomão foi um homem rico, foi um homem próspero, foi um homem que teve muitas coisas, teve muitos servos ao seu serviço. Ele poderia facilmente, talvez, abandonar a Deus. Mas não. Ele, quando foi confrontado com Deus, no sentido de que Salomão estava diante de uma grande responsabilidade agora, porque o seu pai Davi havia morrido e transferido, dado a ele o direito do trono. E Salomão agora se vê diante de uma grande responsabilidade. Era uma grande honra, é verdade. Uma honra tremenda poder estar ali como rei, reinando sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Era uma honra, verdade, mas era também uma grande responsabilidade. O que pesa mais? O que fala mais ao coração de cada um de nós quando nós assumimos uma responsabilidade? A honra, a alegria, o privilégio de poder estar ali, ocupando aquele cargo, ocupando aquele posto, aquela posição, ou também a responsabilidade de estar ali diante daquele grande desafio? Salomão, ele pesou a responsabilidade. Ele soube compreender aquele momento em que ele estava vivendo. Por isso, Deus fala com ele por meio de um sonho. Nós encontramos isso no texto aí de 2 Crônicas 7, na altura do versículo 13, um pouquinho antes, desse versículo 14 que nós lemos. Deus fala com Salomão e fala para ele justamente isso. Se o meu povo, vocês são meu povo. Queridos, nós somos o povo de Deus. Nós hoje somos a igreja que Jesus Cristo mesmo comprou para si. Assim como Deus no passado reuniu uma pequena família, a família de Abraão, e daquela pequena família ele formou uma grande nação, um grande povo. Deus também, em Jesus Cristo, ele reunindo poucos discípulos, a começar ali na Galileia, quando ele à beira-mar foi chamando um e outro, quando passava por alguns lugares ele encontrava um e outro e chamava. E essas pessoas que ouviram o chamado de Jesus, porque é o Senhor quem convida, essas pessoas foram até a sua presença. E ele está dizendo para este povo, para mim e para você, que seguimos a Jesus, que resolvemos segui-lo, ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a igreja, somos nós. Ele está nos convocando para a oração. Ele está nos convocando para nos humilharmos, para nos colocarmos diante da sua presença em oração, porque este é um tempo, queridos, em que nós estamos precisando nos voltar para Deus. Na verdade, não só este é um tempo de voltarmos para Deus, mas todo momento, todo tempo é tempo de nos voltarmos para Deus. Que o nosso coração, que a nossa mente, que todo o nosso ser esteja verdadeiramente voltado para Deus. Este texto também nos fala que nós devemos nos desviar dos nossos maus caminhos, ou nos converter dos nossos maus caminhos. O Evangelho é um convite ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento, para a conversão. Converter-se é mudar de rumo, é mudar de direção. É o que nós temos que fazer. Assim Deus verdadeiramente ouvirá as nossas orações. A palavra do Senhor nos lembra e nos diz que Deus não ouve a ímpios, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Ele ouve a oração dos seus filhos. Nós fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus, para podermos buscar a face do nosso Deus, em oração, em humildade. E assim, quando nós verdadeiramente buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos,
a promessa do Senhor se cumpre, porque Ele é um Deus que ouve. Ele diz: então eu ouvirei dos céus, lá dos céus, porque Ele verdadeiramente é um Deus que, embora esteja lá nos céus, aparentemente distante, nós sabemos que Deus ouviu as nossas orações, Deus veio ao nosso encontro, Deus se aproximou, Ele chegou mais perto de nós, Ele veio até nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e nos abençoou. E Ele verdadeiramente, como disse o profeta Isaías, tomou sobre nós as nossas dores e as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. E Ele perdoou os nossos pecados e também sarou a nossa terra. Nos curou das nossas enfermidades, das nossas doenças. Foi o que Jesus Cristo veio fazer, cumprindo esta promessa que o Senhor fez para todo aquele que o busca, para todo aquele que busca a sua face. Davi mesmo expressou isso: a tua face, Senhor, a tua face buscarei. É isso que nós também temos que fazer nesses tempos. Queridos, eu quero convidar, quero conclamar você, membro da igreja, ou você que não é membro da igreja, mas que talvez esteja nos assistindo, mas que confia no Senhor e que espera que Deus derrame sobre nós, especialmente nesses tempos em que estamos vivendo nessa expectativa, nesta ansiedade de podermos voltar, quem sabe, à nossa normalidade como nós vivíamos. Mas que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus. Eu quero conclamar você a orar, a viver um tempo de oração. Eu recebi e ouvi também, recebi na verdade um desafio essa semana. Um desafio de podermos fazer deste texto de 2 Crônicas 7,14 o nosso texto base para esse tempo, para podermos buscar ao Senhor. E este texto, ele nos também fará lembrar de um horário para estarmos orando. O texto nos fala de 2 Crônicas 7,14. Temos adotado aqui em casa 7 horas e 14 minutos para podermos orar. Às 7h14 da manhã nós oramos, lembrando-nos desse texto de 2 Crônicas 7,14. E quando for de noite, às 19h14, ou seja, 7h14 da noite, nós novamente oramos. Esses dois momentos nós temos utilizado aqui em casa para buscar a Deus mais intensamente, para pedir a Deus que as suas misericórdias sejam derramadas sobre a sua igreja, sejam derramadas sobre a nossa nação brasileira, sejam derramadas sobre o nosso mundo, pois nós carecemos, nós precisamos. Deus está prometendo, Deus está dando uma promessa que perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Mas isso, queridos, Ele coloca assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Nós temos buscado a Deus, mas busquemos a Ele mais intensamente. Busquemos ao Senhor. Texto maravilhoso também da palavra de Deus nos lembra e nos diz isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que cada um de nós aqui possamos verdadeiramente buscar a Deus, pois Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que nunca se ausentou, mas Ele sempre está conosco, sempre perto de nós. Que você possa receber a bênção de Deus e que você também possa, junto conosco, se comprometer, fazer esse propósito de estar orando a Deus. Eu sei que você, como igreja, é uma pessoa de oração. Amém? Mas eu quero convidar você, conclamar você a estar orando comigo, quem sabe nesses horários específicos, 7h14 da manhã e 7h14 da noite. Lembre-se, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar, a minha face buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que assim seja,
para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Nos quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas que Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Pai querido, Senhor nosso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pois sabemos que perto está o Senhor, que nos ouve, porque tu és um Deus que responde às nossas orações. Damos-te graças, ó Deus, porque por todo este tempo o Senhor sempre presente tem nos abençoado, tem guardado o teu povo, tem guardado a tua igreja. E nós sabemos também, ó Deus, que tens nos dado o privilégio de podermos nos achegar à tua presença em oração. Desperta, ó Deus, a tua igreja, desperta o teu povo para buscar-te cada vez mais. Que assim, ó Deus, o teu Espírito Santo possa nos conduzir à tua vontade, a cumprirmos o teu propósito, a cumprirmos o teu querer. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor, nestes tempos em que vivemos de apreensão, tu possas nos dar a tranquilidade, ó Deus, a serenidade e o entendimento de que o Senhor é o Deus que continua conduzindo a vida de cada um de nós, nos levando, ó Deus, até o ponto que o Senhor mesmo estabeleceu, pela tua boa vontade. Nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz, abençoa, Senhor, a tua igreja,
Pedimos, Pai, que esteja derramando a cura sobre aqueles enfermos e livrando-nos, ó, também, Pai, desta enfermidade. Que o Senhor possa nos guardar, abençoando assim a Tua igreja e a cada um de nós. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.